Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje eu vim falar pra vocês da série A Herdeira de Friars Gate da Beatrice Small. Essa série é uma das minhas séries de romances históricos favoritas, foi acho que a primeira série de romance histórico, romance de época que eu li na vida, então por muito tempo foi essa a minha referência, né, do gênero. E eu sou apaixonada por essa série até hoje, embora faça muito tempo que eu tenha lido e eu não tenha tido a oportunidade de reler os livros. E como esse mês eu, o blog Livros e Fuxicos, o Pausa para um Livro, o Paradise Books e o Meu Vício em Livros estamos realizando especial romances históricos, eu achei que já tinha passado da hora de eu vir aqui pra falar dessa série pra vocês. Eu gosto muito dessa série porque ela se passa também no século XVI, normalmente os livros, né, de romance de época que a gente está mais habituado a ler se passam no século XIX. Enfim, eles passam então no século XVI, lá na época da Renascença, se passa em meio à corte dos Tudor, então ele tem também todo esse âmbito aí que a gente já conhece da história, então você vê os personagens que a gente costuma, né, ver nas aulas de história mesmo ali, encenando aqui o contexto do enredo, o contexto da trama. E mais do que tudo, eu gosto muito da trajetória da protagonista, que é a Rosamund. E não simplesmente da trajetória dela, mas depois, futuramente, das filhas dela, que são os últimos livros. E eu vou falar então um pouquinho mais de cada um dos livros para vocês entenderem melhor aqui qual é a história. E, enfim, o primeiro livro da série, então, é o Rosamund e o Rei. Aqui, então, é quando tudo começa. A Rosamund, ela é herdeira, né, das terras de Friars Gate, e só que desde criança ela está sob tutela do tio dela, que tem muito interesse nas terras, é um homem super corrupto e que faz de tudo ali para que as terras caiam em mãos dele. Faz de tudo mesmo, porque ele faz com que a Rosamund se case pela primeira vez aos 3 anos. E ela se casa com um primo dela de 5 anos. Então, olha o absurdo, 2 crianças casando só para que o tio consiga ali as terras. Acontece que o menino, depois de um tempo, acaba morrendo. E aí, não satisfeito em já ter casado a menina pela primeira vez aos 3 anos, ele vai e casa ela de novo. Só que agora ela já tem 6 anos. Nossa, como ela tá velha pra casar, né? Enfim, ele casa ela de novo com 6 anos, com um marido que tem 60 anos. Então, olha o nível da pessoa. O que ele não contava é que esse novo marido da Rosamund, ele funciona mais como um pai para ela do que como um marido. Então, assim, ele passa a ensinar a Rosamund como cuidar das terras, como enfrentar o tio dela, como cuidar dela mesma, como ser dona dela mesma, dona da vida dela. E ele ensina então muito pra ela e ela se apega a ele nesse sentido, porque ele é realmente um pai pra ela. Acontece que quando a Rosamund já tá com 13 anos, esse marido dela acaba morrendo também. Então aos 13 anos ela é viúva 2 vezes. Só que o marido dela, já prevendo que isso poderia acontecer, ele deixa em testamento a Rosamund aos cuidados do rei Henrique VII da Inglaterra. Tudo isso para ela ser protegida do tio. Então ela é enviada à corte dos Tudor para ser dama de companhia da Margaret, que é uma das princesas. E enquanto ela tá lá, né, ela acaba crescendo, ela acaba aprendendo muita coisa. Ela continua firme então no sonho dela, não só de encontrar o verdadeiro amor, como também de ser finalmente a dona das terras dela, a dona do próprio destino. E aí ela vai ter que lidar com os acontecimentos ali na corte, vai ter que lidar com as investidas do rei Henrique VIII, que por enquanto ainda não é rei, é príncipe, ainda é jovenzinho, mas desde criança já tá lá liberando as asinhas dele. E tudo isso gera aqui um panorama, um contexto muito diferente, muito gostoso de se acompanhar. E é muito gostoso a gente acompanhar esse crescimento da Rosamund, essa luta da Rosamund. Tudo isso faz com que a personagem seja uma personagem bastante forte, bastante marcante e que a gente torça muito por ela. Já no segundo livro, simplesmente Rosamund, a Rosamund já tá com 22 anos e aqui não tem como eu explicar muito da história, porque se eu fizer isso, eu vou dar spoilers pra vocês de como o livro anterior termina. E isso não seria nem um pouco legal. Mas basta dizer que aqui ela já tá com 22 anos, muita coisa já aconteceu na vida dela,
E após os vários acontecimentos, os vários altos e baixos, ela continua lutando, continua em busca da própria felicidade, continua em busca do próprio destino e é isso, não dá pra falar muito mais do que isso. O terceiro livro da série foi o único que eu não li ainda, então o que eu vou contar aqui pra vocês é basicamente só a sinopse, porque eu não posso dizer se eu gostei ou não, como foi, enfim. E é o Philippa, que é o primeiro livro protagonizado por uma das filhas da Rosamund. E aqui no caso a Philippa, ela vive também ali na corte do Tudor, porque como a Rosamund fez parte da corte, ela acabou ficando muito ligada ali. Nesse caso aqui, quem já é o rei Henrique VIII, não é mais o Henrique VII, o pai dele. E ele já tá casado com a Catarina de Aragão. E a Philippa, inclusive, é dama de companhia dela. E a Philippa, ela tá com 15 anos e ela tá desesperada porque ela foi repudiada pelo pretendente dela e em breve ela vai ser considerada muito velha porque ela não casou ainda. Então, lembrando, né, que isso aqui é século XVI, então as idades eram ainda mais baixas do que a gente costuma ver nos romances de época, né, que se passam no século XIX em questão de casamento. Enfim, aí ela tá lá desesperada, né, porque ela não sabe o que vai fazer da vida. E o tio dela acaba vindo com uma solução. Ele arranja um pretendente que tem o dobro da idade dela, mas apesar dele ser super atraente e tal, além do quesito também da idade dele ser muito mais velho, ele também parece ser assim, bem autoritário e ela fica vacilante ali com relação a esse futuro marido. E ela também vai ter que lutar para descobrir o significado do verdadeiro amor, o que significa amar alguém. E aparentemente, além disso tudo, também tem uma conspiração acontecendo contra o rei ali na corte. Ela vai ter que lidar com isso também. Então eu ainda não li esse livro, mas eu achei a sinopse bastante intrigante. E como eu gostei dos demais, é claro que eu quero fazer a leitura desse aqui. E o último livro também conta a história de mais uma das filhas da Rosamund, no caso conta a história da Elizabeth, e é a última herdeira, a caçula da Rosamund, e aqui no caso ela nunca se interessou por casamento, nunca se interessou por grandes amores, grandes paixões, diferentemente, né, das outras histórias que elas estão em busca disso. Aqui simplesmente o que basta pra ela é realmente conduzir as terras de Friar's Gate, herdar essas terras, comandar ali essas terras. Ela já tem 22 anos, ela nunca se casou, e isso também acaba sendo algo chocante ali para a sociedade, porque ela já tá muito mais velha e ela nunca pensa em se casar. Mas para ela isso basta. Só que como infelizmente a opinião dela não vai contar muito, né, nesse caso dela não querer um marido, para a sociedade conta muito, ela acaba sendo enviada para Londres para em busca de um pretendente e vai ela voltar lá também para a corte dos Tudor. Aqui o rei Henrique VIII ele já está dividido entre a Catarina de Aragão e a Ana Bolena, tem um monte de intriga acontecendo ali. Enquanto ela tá lá, em meio a isso tudo, ela também vai acabar reconsiderando a visão que ela tem sobre o amor e enfim. E a história vai prosseguindo. Embora eu tenha já lido esse aqui, eu quase não lembro de nada dele, então não vai ter problema quando eu ler o Philippa, porque eu não vou lembrar de nenhum spoiler dele. Mas eu sei que eu gostei também muito da leitura, embora acho que eu tenha preferido os dois primeiros com a Rosamund, eu também gostei de ver aqui a filha dela no comando da situação, até porque também é muito legal porque a gente acompanha todo o crescimento do rei Henrique VIII, a evolução da corte, as mudanças que aconteceram ali no reinado e que tudo isso tem um contexto histórico que de certa forma a gente já conhece porque esse é um assunto bem comentado não só nos livros de história, tem a série dos Tudors, tudo isso é bem normalmente aparece bastante em filmes, em livros, então a gente não é algo muito estranho pra gente, é muito legal a gente continuar tendo contato com esses personagens, né? A gente vê o rei Henrique VIII desde criança até ele já casado e com tudo que acontece, né, envolvendo a vida dele como rei, como marido, enfim, né? Como eu falei, então é uma série muito gostosa da gente acompanhar, tanto por esse contexto que ela tem histórico, quanto pelas próprias personagens, que são muito cativantes. É uma série que tem bastante cena de romance, de paixão, de amor. É um livro que tem aqui, então, um conteúdo adulto, as cenas eróticas que são típicas, né, de romances desse gênero. E é uma série que eu acredito que tem tudo pra conquistar os fãs dos romances históricos, dos romances de época. É uma pena apenas que ela não seja uma série tão facilmente encontrada por aí. A editora Axel eu acredito que não esteja mais editando os livros, não esteja mais reimprimindo, mas ainda assim é possível de você encontrar os livros no estante virtual.
Esse último livro, A Última Herdeira, eu comprei na Amazon numa promoção, eu acho que eu paguei R$ 20 nele, o livro novo. O terceiro eu ganhei da Duda, do Bookaddict, ela me deu de presente, eu acho que ela comprou em sebo. Os dois primeiros, um eu comprei em sebo no estante virtual e o outro eu troquei no Scooby. Então, são as formas que eu encontrei de adquirir os livros. Ainda assim, foram livros que eu não achei facilmente pra trocar no Scooby. Desde que eu tô lá usando o Plus, não foi uma série que apareceu muito assim pra eu trocar. Ainda assim, vocês encontram, como eu falei, no estante virtual a preços bastante acessíveis. Aproveitem enquanto os livros ainda existem, porque depois que eles ficarem mais raros vai ser bem difícil de encontrar e eles provavelmente vão estar com um preço mais caro. E vamos torcer para alguma editora resolver publicar de novo, porque é uma série que vale realmente bastante a pena. E eu espero que quem conseguir fazer a leitura se encante por ela, assim como eu também me encantei. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo no canal, aproveite para se inscrever e acompanhar as próximas novidades. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu curtir para ajudar na divulgação. Beijos a todos, até o próximo vídeo.